Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Nós vamos continuar a nossa exposição da primeira carta aos Coríntios e eu convido você a abrir sua Bíblia nesse momento no capítulo 10. Bem? Primeira carta aos Coríntios, nós vamos fazer hoje a aplicação do capítulo 10. Quero convidar você a acompanhar a leitura. E após a leitura, eu ainda peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar a exposição dos versículos que nós leremos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, primeiro versículo do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Até aí. Oramos ainda. Amado Deus, louvado seja o seu nome. Que se estamos aqui é por tua providência, é por tua graça. Aplique em nós esse texto, nos fere, nos faz entender a tua vontade aqui, não o entendimento humano, mas o entendimento espiritual, para que ela possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, e prover em nós a mudança de comportamento tão necessária para o nosso caminhar cristão. Nos abençoa, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, começar a jornada é importante, mas mais importante que começar a jornada é terminar ela. Veja que Paulo, aqui no capítulo 10, ele não está mudando de assunto do que começou lá no capítulo 9, vocês lembram bem? Quando Paulo ele vai fazer uma relação de uma caminhada cristã, comparado a um atleta que precisa correr e alcançar a linha de chegada. É bem comum, na nossa vida cristã, começarmos bem, mas com o decorrer do tempo, nós começamos a querer substituir aquilo que é a graça do Senhor, aquilo que nos salvou, aquilo que nos alcançou, por questões outras, para suprir a nossa esperança, para suprir a nossa necessidade espiritual. É o que Paulo quer tratar aqui nesse capítulo 10. O que ele está apontando aqui é que a igreja de Corinto, em determinado momento, estava se afastando da graça que alcançou a vida daquelas pessoas e substituindo por outras questões que começaram a trazer cobiça em seus corações. Queridos, nós vamos ver ali que Cristo era a pedra que sustentava aquelas pessoas. E essa história, ela vai mostrar que nós precisamos estar atentos às tentações que nos sobrevêm. Veja que quando nós lemos aqui até o versículo 4, e Paulo mostra isso porque a nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada simples, e não é uma caminhada que nós devemos fazer de qualquer forma.
E ele vai dizer que há uma responsabilidade muito grande nesta caminhada, e até o versículo 4 ele vai dizer assim: todos, 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 todos. Vejam, todos passaram pela nuvem, todos foram batizados, todos comeram do mesmo manjar e beberam da mesma fonte espiritual. Mas lá no versículo 5 ele vai mudar essa expressão e vai dizer: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Todos, mas nem todos. Todos iniciaram, mas nem todos chegaram na linha final. Queridos, é verdade que Deus nos elegeu, Cristo nos justificou e o Espírito Santo nos regenerou. Somos novas criaturas libertas do pecado, mas isso não significa que nós temos liberdade para praticar o que nós queremos, ou que desejamos, ou que sentimos o desejo de fazer. Que precisamos entender que Deus é soberano, é verdade, mas existe a responsabilidade humana. E nós precisamos estar atentos, observarmos as Sagradas Escrituras, enxergarmos esses exemplos, percebermos esses exemplos, para que nós, como Paulo mesmo disse, não venhamos a ser envergonhados pela nossa falta de fidelidade a Deus. Precisamos nos libertar do pecado, porque senão o pecado, ele nos consome. E o assunto da mensagem desta manhã tem como título: não abusem dos privilégios que Deus nos deu. Nós temos liberdade, mas não podemos abusar daquilo que Deus nos proveu. Amém? Então eu quero pedir aos irmãos, vamos acompanhar a leitura da palavra, e eu quero destacar com vocês uma mesma história. Isso é importante nós entendermos aqui, já nos primeiros versos do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Passaram pelo mar. Observe aqui a expressão, nossos pais. Por que nós fazemos a leitura do Velho Testamento? Para que serve o Velho Testamento, a leitura do Velho Testamento? Nós precisamos entender que o Velho Testamento, ele traz um aspecto de unidade da palavra, uma unidade bíblica, que começa no Velho Testamento e termina no Novo Testamento, dá continuidade no Velho Testamento, uma unidade bíblica. E nós precisamos entender que o Velho Testamento também tem um caráter cristocêntrico, que vem apontar a Cristo desde o início. O caráter da unidade bíblica nós podemos ver aqui no verso 10, nossos pais. Olha só, nós estamos estudando a primeira carta de Coríntios já há um tempo, e vocês entendem que aquele povo era de maioria gentil, eram gentios, não judeus, só a grande maioria eram hebreus, eram gregos, mas aí Paulo vai apontar assim, nossos pais. Ora, não temos nenhuma ligação biológica com aquele Israel, os judeus lá. Por que Paulo fala nossos pais? É porque aqui o que Paulo está fazendo é exatamente essa unidade bíblica. Ele está apontando para o povo do passado, está mostrando aquela história e dizendo, a história daquele povo é a sua história. Aquele povo, ele não foi salvo por obras, mas foi salvo pela mesma graça. Eles tinham a mesma fé, eles tinham a presença do mesmo Cristo, mesmo que em sombras e tipos, mas era o mesmo Cristo. Há uma unidade doutrinária aqui, uma unidade bíblica. Inclusive, Paulo mesmo lá em Romanos 15, ele vai dizer que todas as coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino, foram escritas pela paciência e consolação das Escrituras, para que tenhamos esperança. O Velho Testamento não está dividido do Novo Testamento, nós já estudamos isso na escola bíblica, que nós entendemos que a redenção ela é progressiva e ela inicia lá no Novo Testamento. Ele também mostra aqui o caráter cristocêntrico. Veja, Paulo também aqui vai dizer, no verso 4, dizendo que Cristo era a pedra espiritual que estava no meio deles, apontando a figura de Cristo no meio deles, mostrando que a pedra que os saciava, que os dirigia, que os alimentava, que os supria, era Cristo. Mesmo que em tipo, era Cristo. Queridos, isso tem um aspecto prático muito importante na nossa vida. Sabe por quê?
Nós temos aqui a escola bíblica dominical, nossas crianças vão lá em cima ouvir lições, nós ensinamos nossos filhos em casa, e o que nós fazemos não é meramente repetir histórias desconectadas, ou com lições de moral, assim também com você, não. O que nós fazemos com essas aplicações é mostrar que desde o início Deus está preparando um plano de redenção, e que esse plano está centrado na figura de Cristo. É isso que nós fazemos, nós não simplesmente repetimos histórias com morais apenas, mas nós mostramos o projeto de redenção que inicia lá atrás e apontamos que Cristo é o centro desse projeto. Antes Deus estava pactuado com os judeus, mas agora pactuado com uma igreja, sem limite cultural, sem um limite racial ou social. Somos a igreja que começou lá no passado. As mesmas bênçãos, a mesma graça, a mesma fé, a mesma esperança, consequentemente, os mesmos problemas. Consequentemente, as mesmas tentações. Consequentemente, os mesmos desejos, o mesmo problema de cobiça. E Paulo agora no verso 6, ele vai dizer, acompanhe comigo: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O Velho Testamento nos serve de exemplos, porque como aquela igreja sofreu, nós também podemos sofrer. Como aquela mesma igreja vacilou, nós também podemos vacilar. E agora, Paulo vai trazer essas advertências em relação ao cuidado com que nós desejamos e cobiçamos. Veja, irmãos, antes de avançarmos, é importante destacar: o pecado é como o mar aberto. O pecado é como nadar em um mar aberto. Você entra nele e suas correntes começam a puxar e você não sabe aonde você vai parar se você não mudar. O pecado nos traga, vai nos tragando, vai nos puxando, vai nos levando. Quando nós pecamos, nós não sabemos aonde isso vai nos levar. Mas o que nós sabemos e temos certeza é que quando nós pecamos e nós não mudamos, Ele não vai nos levar à adoração, Ele não vai nos levar a nos anular, não vai nos levar à glória do Senhor, Ele não vai nos levar a uma submissão a Ele. Esse mar, quando nos puxa e quando nós não mudamos, ele nos leva à arrogância, ele nos leva à soberba, ele nos leva a uma prostituição, ela nos leva a uma mentira, a fofoca, e esse mar vai levando, vai levando, vai levando, vai levando e vai levando. E aonde nós vamos parar quando nós não mudamos o nosso comportamento? Até onde isso vai nos levar? E é isso que Paulo vai tratar agora nos próximos versos. E ele vai destacar 4 questões que são cobiça do nosso coração e que, se nós não mudarmos, e que nós não pedirmos misericórdia do Senhor, mostrando como exemplo, também pode nos tragar. Acompanhe, irmãos, por gentileza, a partir do verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. O primeiro lugar onde a cobiça nos leva é a idolatria. Vocês vão se lembrar, irmãos, no capítulo 8, já aplicado aqui, que Paulo vai falar sobre os alimentos sacrificados aos ídolos. E ele vai dizer que o que é sacrificado aos ídolos não é nada, e que se você é um crente forte, convicto, não há nenhum problema em consumir aquele alimento, mas se você é um crente fraco, é bom que você não o faça, e que você, tendo a convicção de que o ídolo não é nada, e que Deus é Deus sobre todas as coisas, isso não faz nenhum mal. Mas o que Paulo vai começar a tratar aqui no capítulo 10
é a respeito do sentar-se à mesa de demônios. E, ao mesmo tempo, querer sentar-se à mesa do Senhor. Ele começa a trabalhar isso daqui no capítulo 10 e depois ele vai tratar isso no capítulo 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor. O que nós precisamos entender, irmãos, é que consumir o alimento sacrificado aos ídolos é uma coisa, sentar-se à mesa de demônios, participar do culto pagão, participar das cerimônias e rituais a deuses estranhos era outra coisa, e Paulo vai destacar que isso é idolatria. Então Paulo ele vai usar o exemplo do Velho Testamento, que Paulo ele extrai exatamente lá do livro de Êxodo, no capítulo 32, e vocês vão lembrar muito bem que quando o povo ele sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, Moisés sobe ao monte, e aquele povo começa então a fazer um bezerro de ouro. Eles começam a perguntar: cadê Moisés? Onde está esse homem? Por que nós estamos aqui? Vamos fazer, então, deuses que vão à frente de nós para que nós possamos segui-lo, para que ele vá à nossa frente. E Arão, o líder ali, em vez de tentar agir e coibir aquela situação, ele é levado pelos desejos e pensamentos daquele povo, cede, e eles constroem, então, um bezerro de ouro. E eles o adoram, e eles sacrificam a ele, e eles dão glória, e eles festejam, e eles dão ao ídolo a honra devida ao Deus verdadeiro. E o que vai acontecer ali é que Deus vai trazer sobre ele castigo. E eu pergunto aos irmãos, o que nos leva à idolatria? O que nos leva à idolatria? Para explicar isso, Paulo extrai apenas uma citação do texto que nós lemos aqui, do capítulo 32, que é muito grande, e ele coloca: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A satisfação da própria carne. Eles não levantaram para servir a um outro, ou servir a Deus, eles se levantaram para se servir, a satisfação própria. Vocês lembram da passagem do livro de Neemias, onde Esdras, ele começa a ler a passagem, começa a ler a lei no meio do povo, todo o povo está junto, Esdras começa a ler a lei, e aí então o povo começa a entender o pecado que eles estavam vivendo, a situação de pecado em que eles estavam, e aí eles começam a chorar desesperadamente, e Esdras e Neemias vai dizer: não chorem, não chorem. A alegria do Senhor é a nossa força, não chorem. Ao invés disso, se alimentem, festejam, mas se levantem. E vai servir aos que não têm nada para si. A adoração ao Senhor, a submissão ao Senhor, a nossa entrega no Senhor, nos leva a servi-lo e a servir o próximo. A idolatria leva apenas a servir os nossos próprios desejos, a nossa própria carne. Nesse sentido, irmãos, é importante nós entendermos que idolatria não é apenas dobrar-se diante de uma escultura, mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, de modo que o marido pode ser uma idolatria, um filho pode ser uma idolatria, um instrumento pode ser idolatria, um espaço no grupo de louvor pode ser uma idolatria, o púlpito pode ser idolatria, meu filho pode ser uma idolatria. E tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor em nossa vida, em primeiro plano, é idolatria, e isso nos leva à cobiça e, consequentemente, nos afasta de Deus. Fujam da idolatria. Corram da idolatria. No primeiro sentimento de tentação que te leve a isso, peça a misericórdia de Deus, se afaste disso, fuja da idolatria. Veja, irmãos, que no versículo 8 ele ainda vai dizer de sentimentos e cobiça, de desejos que não levam a cair, mais um ponto de cobiça. Versículo 8 ele diz: e não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Veja, irmãos, 23 mil caíram só num único dia.
Essa passagem aqui, Paulo está extraindo lá no livro de Números, especificamente no capítulo 25, onde ele vai mostrar que um determinado rei contrata o profeta Balaão e diz: Balaão, vai adiante e amaldiçoa esse povo. Só que o que Balaão não entende é que quem Deus abençoa, ele não amaldiçoa. E Balaão não consegue. Só que ele muda a estratégia. O que ele vai fazer? Ele vai implantar imoralidade no meio daquele povo. Ele vai trazer moças virgens e vai levar no meio daquele povo. E os homens daquele povo vão se deitar com ela e praticar prostituição e imoralidade. E de repente aquele povo agora está adorando a deuses estranhos, idolatria. E Deus naquele dia condenou 23 mil. Veja, irmão, você pode dizer assim: olha, eu consumo pornografia, mas é só um pouquinho. Aí eu vejo essas séries que têm sensualidade, eu consumo materiais que têm muita sensualidade, eu gosto disso, mas é só um pouquinho, não me afeta, não. Você não sabe onde isso vai te levar. Queridos, nós estamos vivendo hoje, na sociedade, um mal terrível chamado pornografia. E nós achamos que a pornografia é simplesmente aquele ato obsceno de relacionamento entre duas pessoas ou mais, explícita. Irmãos, não é isso não. Se você está vivendo uma prática dessa, peça socorro. Busque em oração, nós estamos aqui para te ajudar. Mas o mais importante, irmãos, eu chamo a atenção para buscar o socorro, é para que nós possamos blindar os nossos lares. Pornografia não é simplesmente aquele ato escrachado que nós vemos. Pornografia está na propaganda do YouTube que aparece no celular do teu filho, com pessoas sensuais dançando de forma sensual e você não vê. Pornografia está naquele beijo romântico, sensual da novela das 6 que você está assistindo na sala junto com seus filhos. Pornografia está naquela série maravilhosa que você gosta, que tem uma história linda, mas tem aquele relacionamento sensual que te traz excitação. É só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Daqui a pouco você está se levando para o meio desse mar tragado. E de repente você vai ver que as suas forças não servem de nada para te tirar dali. Fuja da imoralidade. Jó, ele faz uma expressão muito linda no capítulo 31, no verso 1 do livro de Jó, e ele diz assim: eu fiz um pacto com os meus olhos, que eu não iria olhar com impureza. Faça isso, irmãos, faça isso. O primeiro sinal de tentação, fuja. Fuja da imoralidade. Nós não sabemos aonde isso vai parar, e nós vemos tantos relacionamentos sendo destruídos, e nós vemos tantos jovens e adolescentes sendo consumidos, afetando mentalmente e prejudicando os relacionamentos futuros. Fuja e blinde o seu lar da imoralidade. Outro ponto, querido, está no verso 9, e ele continua dizendo: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Queridos, aqui nós também vamos ver que ele faz uma referência ao capítulo 14, quando os espias voltam de observar a terra, e muitos voltam ali desesperançosos, dizendo: essa terra está cheia de gigantes, para a gente acabou, vão voltar para o Egito, não tem mais nada, Deus não tem poder para derrubar aqueles gigantes. E eles colocaram mais uma vez o Senhor à prova, tanto que no versículo 11 deste mesmo capítulo 14 de Números, Deus vai dizer: até quando me provará este povo, e até quando não crerá em mim? E Deus os castigou, levantando contra eles serpentes que os picaram. Por que nós colocamos o Senhor à prova para tentar ver nele a sua divindade?
Veja que Cristo, no deserto, ele nos dá um exemplo de quando ele foi tentado por Satanás, e Satanás disse: se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão, se você é Deus, pule do alto desse penáculo, e Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não precisamos pedir prova do Senhor para nós confiarmos nele, nós não precisamos ver o mar vermelho se abrir para confiarmos nele, nós não precisamos ver o coxo andar, nós não precisamos ver o morto levantar para nós crermos que Deus é Deus sobre todas as coisas. O que nós precisamos está contido na santa palavra do Senhor, a Bíblia, está tudo aqui. E o que nós precisamos pedir é: Senhor, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender o que está escrito aqui, para que nós possamos confiar verdadeiramente que o Senhor é Deus sobre nós. Nós não precisamos fazer prova do Senhor, nós precisamos pedir ao Espírito Santo: abra o nosso entendimento para nós conhecermos o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Não só isso, mas também no verso 10 ele vai dizer: não murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Queridos, se tem uma marca que se destacou na vida de Israel lá no passado, foi a murmuração. Eles nunca estavam satisfeitos. Eles tinham pão, eles não estavam satisfeitos. Eles tinham água, não estavam satisfeitos. Eles saíram do Egito, não estavam satisfeitos. Eles tinham a figura de Cristo que os seguia constantemente, estava no meio deles, provendo toda a necessidade, direcionando o seu caminhar para a terra prometida, e eles não estavam satisfeitos. E como isso é parecido com a nossa vida cristã, como nós reclamamos: meu emprego não é bom, meu salário não é bom, minha esposa não é bom, minha casa não é bom, meu carro não é bom. Que nós esquecemos de olhar para Ele e dizermos: Senhor, eu sou plenamente satisfeito em Ti, porque Tu enviaste aqui na terra o Seu Filho, o único Filho, Jesus, para remir todos os nossos pecados. O Senhor enviou para nós o Redentor, e se isso não é motivo de satisfação na nossa vida, o que é? Se isso não é motivo da nossa glorificação, o que é? Nós precisamos ser verdadeiramente satisfeitos pelo Senhor, porque se Ele não é a nossa satisfação, nada então vai ser. Nada será o suficiente. Não devemos desejar aquilo que não temos, mas devemos glorificar por aquilo que Deus nos deu. Veja que nós temos inclusive um exemplo em João, quando Deus multiplica os pães e os peixes, e aquele povo então começa a seguir. Mas quando Cristo vai dizer: por que vocês buscam o pão dessa vida? Eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentá-los. Não confiem no pão desse mundo. E eles automaticamente, relata a palavra, começaram a murmurar. Não é esse o filho de José? Como é que você desceu do céu? Murmuração, em última análise, nos afasta totalmente da presença de Deus. Se o nosso coração não for satisfeito nele, nada então será. E veja, irmãos, que ele vai mostrando esses sentimentos de cobiça, aquilo que a cobiça pode nos levar, e ele vai dizer então agora no verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja que ele aqui está advertindo também no versículo 12, aquele, pois, a quem pensa estar de pé, veja que não caia. Queridos, nós somos a igreja que está vivendo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós somos esse povo que Paulo está dizendo aqui, sobre o povo, sobre quem chegou o fim dos tempos. Nós somos essa igreja. Corinto era aquela igreja, nós também somos. Nós estamos vivendo na expectativa da volta do Senhor Jesus. Nós entendemos que o Senhor está próximo. Inclusive, o que Paulo diz aqui está alinhado
com o autor de Hebreus, no capítulo 10, quando ele diz: não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o retorno dele está próximo. Não vamos cobiçar as coisas deste mundo, mas vamos cobiçar aquilo que é o reino de Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós. E ele vai dizer no verso 2, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Veja que Paulo está destacando aqui, mais uma vez, a soberba que existia no coração daquela igreja. Eles eram soberbos porque no meio deles tinha profecia, porque havia línguas estranhas, e eles achavam que aquilo era manifestação real no meio de Deus, e aquilo era a aprovação de Deus no meio deles, mas aquilo era verdadeiramente a soberba. Não confie, irmãos, nas suas próprias qualidades, na sua própria condição para vencer esse mundo. Duas histórias aqui importantes, eu quero relatá-las rápido. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, esta noite Satanás quer peneirar a sua vida, mas eu já intercedi por vós. Já intercedi por ti. O que Pedro diz? Eu, Senhor? Eu não. De jeito nenhum. Eu? Pedro Rocha? Não, eu não. Impossível. E aí, Cristo vai reunir de novo os discípulos na ceia e vai dizer: entre nós, entre vocês, há aquele que vai nos trair. E os discípulos começaram a se perguntar: serei eu? Sou eu que vou trair Jesus? Sou eu? Será que eu sou capaz de trair o Senhor? Judas quieto. E os discípulos se perguntando: serei eu quem vai trair o Senhor? Eu sou capaz de trair o Senhor? E nós vemos os desfechos, é que Pedro caiu com a sua soberba. E os discípulos ficaram de pé. Pedro negou ao Senhor. Os discípulos se mantiveram. A resposta é sim, irmãos, nós podemos trair o Senhor. Nós podemos negá-lo em determinados momentos. Por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa soberba. Nós precisamos ter cuidado para não colocar a força em nós, a esperança em nós, nas nossas qualidades e nossa capacidade. Fuja da soberba. A soberba é que nos precede à queda. Veja então no verso 13 que Paulo vai trazer para nós agora, não só advertência, mas vai trazer para nós agora esperança. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Queridos, nós somos tentados a todo momento. Nós vivemos sob tentação. Eu sou tentado quando eu estou triste, porque eu começo a murmurar. Eu sou tentado quando eu sou injustiçado, porque eu vou buscar justiça própria. Eu sou tentado quando estou no trabalho, eu sou tentado quando estou andando na rua, eu sou tentado quando estou assistindo a televisão, em tantas outras coisas. O que nós precisamos entender é que nós não podemos confiar em nós mesmos. E que nós precisamos entender também que Deus, Ele não nos dá tentações que não são humanas. Se é Ele que nos dá a tentação e é Ele que vai dosar essa tentação para que também nós possamos suportá-la. É Deus que sustenta o seu povo pela sua fidelidade. Foi Ele que tirou do pecado pela graça, Ele que nos sustentará pela graça e nos livrará pela graça. Veja como Ele diz a Pedro: Pedro, Satanás te peneirou, mas eu intercedi por você. Deus é fiel e nós vemos que Pedro não foi destruído como Judas, mas foi restaurado pelo Senhor. Por quê? Porque as promessas de Deus são fiéis. Deus é fiel, nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós caímos, mas Deus é fiel. Não confie, irmãos, nos suas próprias qualidades, na sua própria competência, mas confie no Senhor, que é fiel para cumprir as suas promessas. Queridos, essa mensagem mostra que Deus é soberano, mas que nós temos responsabilidade humana.
Israel foi liberta. Andaram pelo deserto, passaram pelo mar, pereceram, mas herdaram a cidade prometida, a terra prometida. Israel, o povo de Deus, herdou a terra prometida. Muitos caíram, mas a promessa de Deus foi cumprida. Muitos caíram por sua própria responsabilidade, porque recusaram a pedra que era Jesus, mas Deus cumpriu a sua promessa para o povo da herança. Queridos, eu concluo reforçando mais uma vez: não confie em você para a sua própria salvação, porque o nosso coração é corrupto. Calvino mesmo diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e que se nós não estivermos atentos ao Senhor, nós seremos corrompidos. E isso é oportuno dizer, porque nós, na semana passada, tivemos um batismo, e que bênção foi esse batismo no nosso meio. Mas eu volto a dizer, irmãos, o mais importante não é começar, o mais importante é terminar. E se nós não confiarmos no Senhor, nós não vamos conseguir chegar, porque se nós não confiamos no Senhor, isso mostra que nós não somos convertidos, e se nós não somos convertidos, o Senhor não tem compromisso conosco. Se esforce, mas não confie na sua competência, confie em Deus, porque Ele é fiel. Que Deus possa nos abençoar. Eu convido você a estar de pé, nós vamos orar a Deus. Não ceda às tentações, fuja da cobiça, se entregue a Cristo. Deus amado, Tu és fiel, Tuas promessas são fiéis, o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos garante a salvação, o Senhor é quem, ó Deus, nos santifica, e o Senhor é quem nos persevera. Deus, ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos e tirar tudo aquilo que achamos que é qualidade, que nos torna forte, que nos torna diferentes, que nos torna seguros para cobiçarmos e praticarmos coisas que são deste mundo e nos afastando de Ti, sem sabermos. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos dirigir, nos instruir, nos edificar, nos levar seguros, ó Deus, a Tua santa promessa. Guarda-nos assim, Deus, nós oramos. E ainda dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, amada igreja. Amém.